começa mais um podcast ABC3, ABC Cubo, que é Alimentando Bem a Criança Consciência, onde a gente vai abordar sobre nutrição infantil, direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma muito inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecendo dúvidas frequentes, demistificando crenças e promovendo conhecimento mais assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia para a nossa família brasileira. Mas eu não farei isso sozinha. Estamos aqui com o Dr. Túlio Constantiner, pediatra e nutrólogo, e Dr. Matias Epifânio, que também é pediatra, gastro-nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. Tudo bem, doutores? Olá, Tamara. Olá, Túlio. Uma alegria estar com vocês hoje. Oi, Matias, Tamara, que bom estar aqui. Vamos lá, vamos em frente. Eu brinco que esse podcast ele é internacional, porque nós temos aqui o nosso nutrólogo argentino, então a gente está demais trazendo temas aqui muito interessantes com o nosso grupo de profissionais. E essa é a diferença, né? Essa equipe multidisciplinar que vai abordar sobre temas tão importantes. E nós vamos abordar hoje um tema que é um tema de grande inquietação, de grande preocupação por parte dos pais, que é a alimentação saudável para o filho na fase de introdução alimentar. A gente não vai abordar aqui sobre as questões de aleitamento materno, porque esse é um tema para um outro podcast, mas a gente vai abordar sobre as questões e as aflições que acometem aí após os 6 meses de vida dessa criança e que é tão importante. A gente sabe que a orientação adequada e que tudo que a gente faz nessa fase inicial da vida, ela é muito importante, ela impacta não só no curto, no médio, mas no longo prazo. E trabalha muito mesmo essas questões de redução de riscos de doenças futuras. Então, tem muita pergunta interessante aqui, são dúvidas muito frequentes dos pais, tanto nos consultórios, com o Dr. Matias, com o Dr. Túlio ou comigo, e a gente tem visto também muitas perguntas no nosso podcast em relação a esse tema. E eu já vou começar com uma primeira pergunta muito importante, na verdade é mais de uma, num contexto, mas como eu sei que eu estou dando uma alimentação saudável para o meu filho na introdução alimentar? Com qual idade devo introduzir os primeiros alimentos? E aí eu vou perguntar para o Dr. Matias. Bom, Tamara, uma pergunta muito boa, né? Porque como eu sei quando é uma alimentação saudável, tá? Então, primeiro, essa alimentação saudável que eu estou dando tem que ser de uma forma prazerosa, de um contexto adequado, e quando essa criança está em condições para receber essa introdução alimentar. Então, isso também é bem importante. Ele tem condições de uma introdução alimentar. Isso acontece ao redor do sexto mês, né? Às vezes um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas em geral, ao sexto mês a gente faz essa introdução alimentar. E como eu sei que estou dando uma alimentação saudável, primeiro vendo o meu filho que ele está crescendo bem e está se comportando muito bem. Se a gente fala especificamente em grupos alimentares, hoje em dia uma classificação prática, a gente divide os grupos alimentares em cereais e tubérculos, onde, por exemplo, temos o arroz, batata, mandioca, farinha de trigo, aveia. Depois temos outro grupo que são as leguminosas, onde temos feijão, soja, ervilhas, grão de bico, etc. As proteínas, né, que geralmente animais, de carne, frango, ovo, peixe, e as hortaliças, que se dividem em verduras e legumes. Bom, então, só resumindo a tua pergunta, como que eu sei se estou dando uma alimentação saudável, se nessa alimentação contém em geral, esses alimentos, esses grupos alimentares. Então, eu posso não ter um desses alimentos? Claro que posso não ter, mas em geral os grupos alimentares têm que estar presentes. Então, a resposta seria: eu sei quando vejo uma boa resposta do meu filho, quando é um momento prazeroso e, ao mesmo tempo, quando estou dando todos os grupos alimentares que compõem uma alimentação saudável. Depois dessa pequena conversa que eu trouxe mais ou menos esses grupos alimentares, eu quero perguntar para o Túlio. Túlio, e como tu fazes essa introdução alimentar? Com quê? Quantas vezes ao dia? Como tu conversa com essa família? Nos conta. Boa pergunta, porque isso muitas vezes é motivo de muita ansiedade dos pais, né? Com relação a exatamente o dia que começa, como começa. Bom, nós temos esse olhar, que inclusive é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, de iniciar aos 6 meses de idade, quando, de fato, como você disse, a criança já tem habilidade
suficiente para começar a modificar a consistência da sua alimentação, que é basicamente láctea nos primeiros meses de vida, para uma alimentação que vai passar progressivamente por uma consistência maior. E agora, pode ser um pouquinho antes, um pouco depois, isso não é muito problema, e é composto por esses grupos alimentares que você citou. O importante nessa fase é que seja respeitado uma progressão na consistência da alimentação. Em primeira instância, a gente entra com aquela primeira refeição, que é chamada de refeição principal, que normalmente é colocada na hora do almoço. E depois, à medida que os semanas, os meses forem passando, a gente vai colocando alimentações mais consistentes. Então, primeiro, um aspecto mais de uma consistência menor, quer dizer, mudando de um estado líquido para um estado um pouco mais pastoso, e aí progressivamente para chegar em pedaços. Isso se faz ao longo dos 6, 7, 8, 9 meses de idade, até chegar numa alimentação compatível com a alimentação da família. No início, uma refeição aos 6 meses, e aí depois passa a ser uma segunda refeição aos 7 meses, e aí a criança naturalmente vai adquirindo outros hábitos em outros horários. É importante lembrar que essa alimentação complementar, ela tem uma função justamente de complementar energias e nutrientes necessários para o crescimento saudável, o pleno desenvolvimento das crianças, uma vez que o leite materno, apesar de muito importante, fundamental e o principal alimento desse segundo semestre de vida, ele passa a não dar conta de todas as necessidades nutricionais que a criança demanda. E a dessa questão da consistência, que também é fundamental ser respeitada ao longo do tempo. Agora eu vou devolver uma pergunta aqui, que eu acho que também é importante, vou passar para a Tamara, porque quando a gente fala de introdução alimentar, né, a gente às vezes se prende em alguns alimentos que podem ser melhores ou piores. Aí a pergunta seria, Tamara, existem alimentos que são considerados mágicos que é preciso dar para as crianças? Olha, doutor Túlio, essa pergunta é muito importante porque muitas vezes os pais, e eu gosto de brincar, e o mandorinha não faz verão, né? Quanto mais variado e quanto mais diversificado a alimentação dessa criança, mais eu consigo, assegurar que ele vai ter um aporte nutricional adequado. Então não tem nada mágico, não tem nada que vá resolver o problema, nenhum nutriente específico e nenhum alimento específico. Então, quanto mais variado compor essa refeição complementar, ela mais rica vai ser em nutrientes. Então, isso realmente quase dá para ir para o nosso bloco de mitos, né? Porque é um mito, ele não existe. E, por um outro lado, é uma pergunta que eu também, a gente sempre se depara, né? Do ponto de vista clínico. Vamos falar do ponto de vista clínico, tá? Doutor Matias, tem algum alimento que é proibido nessa fase? Se tem, por quê? Bueno, Tamara, não, ou seja, tem algum alimento proibido que especificamente não se recomenda mel, tá? Porque pode ter algumas toxinas de botulismo, etc. Mas algumas recomendações de não ingerir alimentos, alguns alimentos específicos. Por exemplo, alimentos ultraprocessados não se devem consumir, não se deve consumir açúcar pura nessa idade, não se deve consumir sucos nessa idade, porque tem um alto conteúdo de açúcar, esses de sacarose ou fructosa diferentes. Então, tem, digamos assim, quanto mais saudável quanto esse alimento, é melhor. Então, proibido especificamente, eu diria que seria, não se recomenda claramente o mel e os ultraprocessados. E algumas outras coisas também não são, como eu disse, o açúcar puro direto, alguns alimentos, mas em geral não tem algo que seja completamente proibido. Pode dar diferentes tipos de peixes, pode dar diferentes tipos de grãos, pode dar diferentes tipos de legumes, de verduras, de carnes, e mais, como tu falaste muito bem, quanto maior essa criança experimenta e tem contato, maior essa palatabilidade, se aceitar desses alimentos. Então, eu vejo mais como uma maior opção que eu dou. Né? Eu sempre digo, né, Túlio, por exemplo, se você nasceu no Japão, por exemplo, os primeiros alimentos devem ser totalmente diferentes dos primeiros alimentos que a gente consome aqui no Brasil. E não quer dizer que nenhum nem outro seja melhor, né? Simplesmente está muito relacionado com o estilo cultural. Né? Então, Eu também, doutor Matias, é, aproveitando o ensejo do seu ponto, eu acho que também ele é bem importante. Vale destacar que a gente está falando aqui de crianças
saudáveis. A gente não Claro. menciona aqui as crianças que estão com intolerância ou com alergia, né? Então, aí é o contexto para um outro podcast também, né? Quando a gente falar aqui nesse contexto, hoje nós vamos abordar sobre as questões de crianças saudáveis, e aí uma série de outras recomendações, mas eu achei excelente o ponto em relação ao açúcar, né? Que tem sido um grande problema hoje dentro da alimentação infantil, porque ele é altamente palatável, né? E a gente vai abordar isso Isso. mais para frente, mas eu queria só trazer esse ponto aqui que eu achei muito Não. importante. Acho muito legal isso e acho que eu quero trazer assim, discutir coisas que, né, que todos nós, quais são as perguntas que esses pais falam sobre alimentação no primeiro ano de vida? E eu tenho escutado muito uma pergunta, Túlio, não sei se tu tem a mesma experiência, a famosa, posso comprar uma papinha pronta para dar para o meu filho de 9, 10 meses, Túlio? O que tu achas sobre isso? Como tu te posiciona? O que tu pensa sobre esse aspecto? Então, eu tenho opinião, sim, sobre isso e eu vou compartilhar aqui com vocês. É o seguinte, eu acho que de uma forma geral você trouxe isso já. Alimentos industrializados, principalmente alimentos ultraprocessados, e a grande maioria deles são alimentos de baixo valor nutricional e alta densidade calórica, eles devem ser evitados nessa fase. E uma papinha pronta, ela é um alimento industrializado. Então, se sabe de uma forma geral que os alimentos industrializados têm perdas nutricionais. A alimentação complementar ela tem que ser feita basicamente por alimentos naturais. Deve ser uma comida caseira, deve ser preparada em casa, deve ter todo um cuidado que dispensa toda a modernidade ou tudo que a gente tem passado na fase hoje, que a gente tem de uma diversidade de opções de alimentos que a gente pode utilizar que são não mais naturais, eles são alimentos que são de uma certa forma em vários níveis industrializados. Mas por um outro lado, existem umas situações de dinâmica, de cuidado da criança, que muitas vezes você não tem tempo ou infraestrutura ou recursos suficientes para dar conta das necessidades da criança. Então, as mães, por exemplo, que precisam trabalhar fora, que falta muito pouco, falta tempo no dia para dar conta de todas as necessidades, vários aspectos da dinâmica familiar que não possibilitam uma atenção um pouco maior no preparo dos alimentos da criança nessa fase, muitas vezes você pode abrir mão desses alimentos que são práticos. Eles podem ser utilizados, por exemplo, num passeio, numa tarde, onde você não vai Numa voltar para viagem, né, casa, Túlio? numa Uma viagem, viagem, exatamente. Então, eles podem ser utilizados como um recurso prático para situações especiais, não de forma rotineira. De forma rotineira, do ponto de vista alimentação natural mesmo. Bom, Perfeito. mas agora é minha vez, né? Eu que vou passar aqui a falar de um assunto, mas outros assuntos, outros contextos que a gente tem aqui com relação a isso, né? A gente falou essa questão das papinhas, mas tem muitos erros na alimentação complementar que são clássicos, né? Então eu perguntaria para vocês assim, que tipos de crenças que existem sobre esses alimentos complementares que são muitas vezes acreditados por um lado que devem ser utilizados, mas na verdade a gente deve não recomendar o uso. O que vocês têm, Matias, o que você conhece desse assunto? Não, eu acho que um tema muito importante e acho que a gente tem que falar sobre isso para os pais, é confundir a alimentação, ou digamos assim, a hidratação, inclusive de crianças, versus sucos naturais ou de caixinha, né, água de coco, esses aspectos, assim, eu sempre digo que assim, quanto mais natural, como tu falaste, né, e a Tamara também, quanto mais natural a alimentação, primeiro, nosso corpo aceita melhor, ele se absorve melhor, e não tem o próprio corpo, se por exemplo ingere uma fruta, uma maçã, ele ingere também as fibras. Então as fibras têm um componente fundamental para o nosso corpo, ele absorve essa carga, digamos assim, de carboidratos de uma forma mais lenta. Então é muito melhor, sempre se recomenda, a gente falou sobre alimentos naturais. Cada componente desse alimento natural tem uma função. Agora, se eu consumo um suco, por exemplo, mesmo que seja um suco natural, a gente tira a fibra, a gente não tem ingere de uma quantidade maior. Então, tem que ter muito cuidado. E acho que esses são os principais erros que a gente vê na alimentação infantil. Não sei, Tamara, que outros aspectos tu também vê no teu, na tua consulta?
Concordo plenamente com vocês. Os sucos, às vezes, eles enganam bem, né? Então, eu falo assim, mas eu vou dar um natural. Não é o de caixinha, é o natural. Ou eu procuro um de caixinha que é 100% fruta. Mas ali a gente tem uma concentração que vem ali também de açúcares que são naturais, oriundos do alimento, que é uma carga muito grande para a criança. Então, a melhor recomendação para hidratação é a água, sem sombra de Uhum. dúvidas, né? E especialmente nesse período, não é recomendado sucos para as crianças assim menores de 1 ano. A gente também, em relação à papa, né, as refeições principais, né, as pessoas têm muita dúvida em relação a liquidificar. A gente não pode liquidificar essas refeições. Esse é um grande erro que às vezes acontece, né, na liquidificar a refeição, a ponto de que a gente ali tem muita perda também de nutrientes, de vitaminas e tem muita perda de fibras, que especialmente a gente precisa para essa criança. Além do que o Dr. Túlio falou no início do nosso podcast sobre aumentar a consistência, né? Então, é amassar com garfinho, depois deixa um pedacinho menor, e isso a gente vai aumentando gradativamente até que essa criança entre aí em relação à consistência da alimentação da família. A diversidade de alimentos ela vai ser igual. A gente vai estimular com que essa criança consuma cada vez mais diferentes fontes de nutrientes, como o doutor Matias também já citou, né, em relação também considerando a nossa cultura regional, local, né? Então, esses são os pontos que às vezes as pessoas erram em relação aos líquidos, em relação ao açúcar, né, que também não deve ser adicionado, ao sal, ele é só adicionado na refeição principal quando a criança tiver maior, ao final. E ela sempre é muito utilizada dos temperos naturais, de alho, de cebola. A gente pode usar isso para estimular a palatabilidade da criança também em relação à aceitação das refeições, né? E a gente tem aí, aproveitando esse contexto, né, de alguns erros, né, comuns, né, que a gente tem nessa fase, é falar sobre mito e verdade. Então, um mito ou uma verdade, a gente vai abordar agora e eu vou perguntar para o doutor Túlio. Doutor Túlio, a criança, ela precisa comer de 3 em 3 horas? Não, não precisa comer de 3 em 3 horas. É muito importante nesse segundo semestre que a gente observe que a criança tenha uma autorregulação. Às vezes, na ansiedade de fazer a criança comer, às vezes os pais oferecem mais quantidades de alimento do que a criança necessariamente precisa. Então, é importante que a gente perceba a autorregulação. A criança chega a um determinado momento que ela dá sinais de que ela já está satisfeita. Então, nesse sentido, a gente pode organizar a dieta dela com relação a alguns horários, mas não precisa ser exatamente de 3 em 3 horas. A gente deve alimentar a criança de forma fracionada, mas você não necessariamente precisa se a criança estiver principalmente em alguma outra atividade, fazendo alguma outra coisa do seu interesse. Você não precisa interromper para alimentar. Então, a regra nesse sentido, ela não deve ser tão restrita. Ela é, claro, você não vai deixar a criança horas sem comer, mas ela deve ser de uma forma um pouco mais flexível nesse sentido. Então, eu responderia que isso é um mito. Uma outra que acho que pergunta para mitos e verdades, vou fazer então para o Matias aqui. Matias, meu amigo, é normal a criança recusar certos alimentos? Boa, Túlio. Sim, eu acho que sim, vou te responder. Eu queria agregar uma coisa bem interessante com o que tu comentaste, que eu concordo contigo, Túlio, que inclusive quando a gente não dá regrado essa alimentação e essa criança desenvolve, como tu diz, mais fome, mais apetite, a aceitação dessa criança, desse novo alimento, desse alimento vai ser muito maior, né, Túlio? Então, se a criança não tem tanta fome, ele começa a escolher o que ele quer comer, né? A gente vê muitas vezes que a criança está com fome às 11 da manhã, ele come uma coisa que ele gosta e a meio-dia tem que servir ao almoço, e aí ele não come tanto, né? Então, isso que tu comentaste, de não, mas ao mesmo tempo manter certos horários, certa, digamos assim, respeitar alguns horários que eu digo de almoço e janta é muito importante. Acho que só para complementar o que tu comentaste. E a Perfeito. pergunta tua, e a pergunta tua sobre se é normal recusar certos alimentos, claro que é normal. É mais, eu me preocuparia se alguém não recusasse algum alimento, né? A questão é quantos alimentos e em que contexto ele recusa, né? Então, ele recusar um alimento, acho que tu, Túlio, eu, Tamara, né, Tamara, tu não pode gostar todos os alimentos. Provavelmente alguma coisa tu não gosta
tu recusa. Agora, essa família está aprendendo também de que a criança gosta e que a criança gosta. E nós fazemos uma modelagem disso, né? Então, eu posso entender que uma criança não gosta de brócolis em uma determinada idade, perfeito, mas ele tem que aceitar outros grupos alimentares, como tu falaste, do mesmo grupo alimentar que contém esses nutrientes. Então, recusar alimentos, sim, é bom, é verdade, as crianças recusam alimentos, só que eu tenho que colocar num contexto maior, de uma alimentação maior essa criança, né? E, principalmente, eu digo sempre, eu tenho que respeitar essa criança que recusa um alimento, porque não tem nada pior que a gente comer obrigado. Né? Obrigado no momento que a gente não quer, que não tem desejo e algo que não gosta. Isso é um tiro no pé, digamos assim. Então, acho que sim, é normal e temos que respeitar, entendendo esse contexto maior. Né? E agora vamos perguntar para a Tamara, já que a gente vai um a um, agora vamos passar para a Tamara. Tamara, eu devo usar temperos ou não? Que tipo de temperos? Nessa introdução alimentar, nesses primeiros meses de introdução alimentar, o que tu acha? A questão da cultura, nós temos aqui em muitas regiões diferentes, por exemplo, aqui no Sul, em São Paulo, no Nordeste, utilizam temperos diferentes. O que tu nos pode falar sobre isso? Perfeito. Então, você ouve muito dizer, né? Ah, eu não posso colocar tempero na refeição do meu filho. Isso é um mito. Lógico que a gente pode colocar os temperos, a gente deve usar os temperos das formas mais benéficas possíveis, né, para enriquecer a refeição, para deixá-la mais palatável, uma vez que a recomendação do sal não é adequada nessa fase da introdução alimentar, porque a criança tem que começar a sentir um pouco o sabor do alimento e outra. É muito comum o adulto experimentar e ele fazer o juízo de valor do sabor do alimento com base na experiência dele, nas papilas dele, é outra realidade. A experimentação, a palatabilidade é diferente do adulto e da criança. Então a gente sempre tem que entender que a criança não é um mini adulto. Né? Mas a gente pode fazer uma alimentação mais natural possível e saudável. O que não é tão recomendado nessa fase são as pimentas, né? Pimenta não é recomendado para criança por uma série de questões, efeito termogênico, efeito picante, que pode trazer aí a recusa alimentar, né? Então esse é um ponto que a gente não estimula. Mas as punks, que a gente chama as plantas não convencionais, que comestíveis, também são muito utilizadas. Hoje elas têm sido preconizadas, inclusive na recomendação da nova pirâmide dos alimentos infantil. Então, isso tudo a gente tem que explorar. E o nosso país, ele é riquíssimo, né, nesses vegetais, nesse tipo de alimento. E uma coisa que eu gostei muito, Matias, do que você disse em relação à recusa, que é uma verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo hoje a gente começa a achar que a criança está seletiva. E não é uma verdade também, né? Nem toda criança que faz uma Exatamente. recusa, ela tem seletividade alimentar. Então a gente tem que tomar cuidado, né, de não rotular essa criança, ah, meu filho é seletivo, ele não come. E a gente tem que ter também um momento apropriado para fazer uma nova experimentação dentro de um outro contexto, num formato, numa cocção, numa apresentação diferente. Então, as tentativas, elas estimulam a criança a aceitar mais o alimento. Então, só para eu complementar isso aqui para vocês, eu adoro esse bloco de mitos e verdades, mas eu gosto muito mais do bloco que a gente vai falar a seguir, que é as dicas práticas, né? Porque baseado em tudo que a gente conversou aqui, tem algumas dicas que são práticas, que a gente pode abordar e pode falar um pouquinho sobre o tema. E eu vou perguntar aqui para o Dr. Túlio como eu posso montar um prato saudável para o meu bebê. Doutor Túlio, assim, em linhas gerais, prático, como eu posso montar um prato saudável para o meu bebê? De uma certa forma, o Matias já adiantou os grupos, né, alimentares que vão nessa primeira refeição. É importante a gente lembrar dessa questão da consistência, né, que a gente está passando de uma alimentação líquida e vai ganhar consistência ao longo do tempo. Esse primeiro prato, essa primeira refeição, então tem que ter pelo menos um alimento de cada um destes grupos. Mas é importante que a maior quantidade do alimento feito no prato, colocado nesse prato, porque não dá para colocar muito alimento nesse prato, porque o bebê é pequeno, então ele não vai ingerir grande quantidade de alimento, ele vai ingerir uma porção menor do que a gente poderia imaginar, mas metade desse prato ele tem que ser composto por grupo de legumes e verduras. Um quarto desse prato de alimentos do grupo de cereal e tubérculo. Um oitavo desse prato de leguminosas e também um oitavo, que são por uma porção bem menor, das proteínas animais ou carne ou ovo.
Então, é importante que esse prato, apesar de que você, mãe, pai, já deve ter ouvido falar que essa primeira refeição é chamada de papinha de misturas múltiplas, os alimentos eles não devem ser misturados. Os alimentos têm que ser oferecidos separadamente no mesmo prato, mas separadamente, inclusive para despertar o interesse, o gosto do alimento pelas crianças. Tá? A mistura, ela envolve sabores de uma forma mais misturada mesmo, de fato. Isso pode atrapalhar, inclusive, a aquisição de bons hábitos alimentares para o futuro. Então, acho que de uma forma geral é isso que eu deveria estar, acho que falando aqui nesse momento. Agora, uma pergunta que eu vou devolver então para você, Tamara, né? Porque não só a questão de montagem do prato, né? Mas assim, muitas vezes, como a gente está muito suscetível hoje a acesso de alimentos industrializados, a gente tem menos alimentos naturais dentro de casa. Porque a gente tem consumido alimentos industrializados com mais frequência, mas para a alimentação da criança no primeiro ano, a gente está aqui recomendando que sejam utilizados alimentos naturais. Mas como que é armazenar de forma ideal esses alimentos, né? E a mãe poderia perguntar assim, eu posso cozinhar e consumir o alimento depois? Ou precisa ser cozinhado e consumido no mesmo momento? Olha, é uma Cozido, né? pergunta, é cozido, mas é uma pergunta assim super interessante, doutor Túlio, porque às vezes, hoje uma grande questão que a gente enfrenta nos lares, né, é a falta de tempo, né? Então, a falta de tempo e a praticidade nos levam a cometer erros alimentares. Isso é para o adulto, para a criança e para todo mundo, e nem sempre a gente tem esse tempo disponível. Então é muito comum perguntar: olha, a gente pode fazer aqui alguns alimentos e congelar para depois a gente fazer uso? Sim, podemos. Eu posso fazer uma refeição e deixá-la na geladeira refrigerada e depois consumir? Sim, desde que no mesmo dia, né? Se eu for começar a passar dia, isso já fica um pouco complexo. Mas fazer porções ou cozinhar certos legumes ou vegetais e deixá-los armazenados para que depois a gente faça aquela nossa alquimia para a criança. Lógico que é possível. Obviamente que é sempre melhor a comidinha fresca, todos nós, inclusive adultos, gostamos daquela alimentação fresca, mas quando não, né, por que não lançar mão da tecnologia aí dos alimentos, né, para que a gente use isso a nosso favor? Eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Doutor Matias, Eu acho que eu concordo contigo, Tamara, e me lembrei de um aspecto que tu falou muito importante sobre temperos. Hoje em dia, né, Tamara, está se falando muito sobre os efeitos antioxidantes das ervas, dos temperos que a gente está falando, né? Então, cada vez mais se utilizam eles como anti-inflamatório, antioxidante, com compostos por micronutrientes. Então, eu acho que tu falou aquela vez dos temperos, eu concordo e me lembrei que é muito importante isso também. Cada cultura tem seus temperos e a gente tem que manter e incentivar, inclusive, essa questão. Então, já finalizando nosso episódio de hoje, eu queria trazer assim, algumas considerações finais de cada um de vocês, sempre lembrando que a introdução alimentar não é sobre quantidade, né? E é muito mais sobre exploração, aprendizagem, prazer, é um momento único na vida e a gente tem que viver isso junto com nossos filhos, né? Então, eu queria escutar Tamara e Túlio algumas considerações finais, depois eu finalizo a minha. Tamara? bom, vamos lá. Eu concordo com tudo que a gente falou aqui. Eu acho que a gente tem que ter calma nessa hora, nesse momento, né? Os pais, esse é o recado para os pais, especialmente quando eu falo que eu vou atender uma criança, não necessariamente atendo a criança, atendo a família. Então, eu não sou nutricionista materno-infantil, eu sou nutricionista da família. Por quê? Porque é um momento tão especial, né? Tanto o momento da amamentação quanto esse, ele é tão importante. E dizia já o pediatra do meu filho, ele falou: Tamara, você vai ter vários partos durante a sua vida. Então, é o parto que nasceu, é o parto da amamentação, dos desafios, é o parto da introdução dos alimentos. E eu, por mais que eu tenha essa experiência, quando chegou a minha vez de viver isso, eu também tive tensão, né? E o que a gente pede sempre para os pais, acima de tudo, consulte o profissional de saúde, né, que está acompanhando o seu filho, o pediatra que está acompanhando o seu filho, se você tiver um nutricionista que estiver acompanhando o bebê, que for também às vezes o seu nutricionista, peça ação de fontes confiáveis que conhece o seu histórico familiar, que conhece todo um contexto para te ajudar e auxiliar nesse processo. Isso é muito importante, né? E que seja uma coisa leve, né? Porque como o Dr. Matias falou agora, explorar aquele aprendizado, aquela coisa da família, fazer com que isso seja um momento
momento muito especial. Essa é a minha recomendação, assim, de uma forma geral, né? Não vamos abordar toda a parte técnica, mas eu acho que é mais a comportamental em relação a essa situação. Da minha parte, pais, mãe, pai, eu queria destacar três coisas. Primeiro, queria dizer que o aprendizado aqui destacado nessa exploração, esse aprendizado alimentar dessa fase do seu filho, ele é muito individual. Então, não existe uma receita muito bem delineada para todas as crianças. As crianças têm individualidades que a caracterizam diferente na aquisição dos seus hábitos alimentares. Então, às vezes, tem criança que demora um pouco mais, tem criança que precisa que o alimento seja insistido, oferecido várias vezes até que ela se alimente por ele e tal. Então, não há uma regra muito rígida a ser seguida. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado do fornecimento dos nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento, as crianças elas vão nessa fase com muita individualidade. Esse é um tema que o Matias gosta sempre bastante de falar, que eu roubei dele agora. A segunda coisa que eu queria destacar é que muito mais importante é a progressão da consistência do alimento para a aceitação alimentar do que o próprio sabor do alimento. As crianças têm mais facilidade quando elas progridem nesta consistência a aceitar alimentos diferentes. Muitas vezes o alimento ele é recusado por conta da consistência que ainda não está adequada para a sua fase. Isso, consequentemente, leva à rejeição e, às vezes, uma interpretação de vocês de que a criança não gosta do alimento. Então, isso também tem que ser considerado. E por último, nós não falamos aqui, nós falamos de forma geral de uma alimentação, de uma introdução da alimentação complementar tradicional, mas outros temas relacionados a elas em formas de alimentação às crianças, como as técnicas do Baby Lead Weaning, o Bliss, ou mesmo um protocolo atual que se chama GAPS, ou mesmo uma alimentação vegetariana que tem sido adotada por algumas pessoas, a gente vai deixar para uma próxima, um Outros próximo capítulos. podcast, outros capítulos mais específicos. É isso mesmo. Muito Muito bem. obrigado. Eu queria finalizar, acho que minha recomendação, dica final seria, eu gosto muito de um nutricionista que chama Ellen Satter, foi terapeuta nutricional durante muito tempo, e ele promulgou uma estratégia de alimentação muito útil, que divide um pouco a responsabilidade dos pais e da criação, da criança, em relação a essa alimentação. Então, ela diz basicamente o seguinte, os pais, eles têm que decidir e assumir a responsabilidade de onde irá comer a criança, quando que ele vai comer, os seus horários e o que irá comer. E passando para a criança, ele pode decidir quanto ele quer comer. Acho que esses princípios de alimentação, claro que em termos gerais, os pais ajudarão os pais a cumprir suas responsabilidades e essa interação com a alimentação. Então, às vezes, nos ajuda a evitar a alimentação forçada e empoderam tanto os pais como a criança de um pouco desse momento de alimentação que tem que ser tão importante. Mas essa é a minha dica. E queria deixar aqui o fechamento, então, para a nossa Tamara. Tamara, faça o fechamento. Muito obrigado. Doutor Matias, exatamente super alinhada com as suas considerações finais, e eu também concordo muito com o posicionamento desse nutricionista. É muito importante a gente abordar esse tema, né? De uma forma assim aberta, de uma forma acolhedora, e saibam, papais, mamães e cuidadores, que este tema é uma inquietação não só de vocês, mas é também uma grande preocupação de nós, profissionais de saúde, que atuamos junto com vocês. Então, é um tema que a gente quer levar assim, quer conversar um pouco mais, e, enfim, vai ter muito episódio para abordar sobre as questões de alimentação na infância, especialmente nesse período aí também de muito cuidado. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final, ouvindo, compartilhando suas inquietações. Mandem para nós as dúvidas, experiências, sugestões para novos episódios. Eu quero agradecer também a todos os nossos apoiadores que têm contribuído de uma forma muito positiva para que esse podcast aconteça. E, obviamente, nos siga nas redes sociais. Sigam lá, próximos episódios, a gente se vê. Um grande abraço!